Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Domingo de Ramos. Uau! Eu nunca dei uma mensagem no Domingo de Ramos sobre o Domingo de Ramos. E também não vou fazer isso hoje. Exceto que vamos ler alguns versículos, falarei por alguns minutos, depois eu vou entrar no... É um pouco triste, não é? Abram suas Bíblias no capítulo 12 de João. Eu quero dar uma olhada nessa parte específica da história. Então vamos entrar numa extensão da última vez que preguei. Preguei algumas semanas sobre se lembrar. O Senhor diz, não se esqueça das minhas bênçãos. Eu quero dar continuidade a isso. Mas João, capítulo 12, o relato de João sobre a entrada triunfal de Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. E Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado em um jumentinho. A princípio, seus discípulos entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que fizeram essas coisas e que estavam escritos a respeito dele. Uma das coisas mais consistentes, um pouco fora do assunto, bem fora do assunto, uma das coisas mais consistentes que encontrará sobre o profético na Bíblia é que ele não é compreendido até que se cumpra. Raramente. Eu não sei se é sempre, mas para criar gráficos sobre o que vai acontecer, acho que é para que seja guardado no coração, que à medida que as coisas desenrolam, a gente percebe que Ele está no comando. Amém, Bill? Bom ponto. Versículo 17. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhem como todo mundo... Sabe, eles começaram a apontar um para o outro e ficar brigar. Você não está fazendo nada, olha, Lucas, todo mundo está indo atrás dele. É um versículo muito legal. Os ramos de palmeiras eram um sinal de vitória na batalha. Assim, quando estenderam ramos de palmeiras para Jesus entrar na cidade, estavam dando-lhes as boas-vindas como um rei vitorioso. No entanto, os reis, quando normalmente entravam na cidade, andavam em um cavalo de guerra. Eu não sei quantos de vocês já estudaram um cavalo de guerra, é fascinante. Nos profetas menores fala deles. Os cavalos de guerra eram criaturas incomuns, pois podiam sentir e ouvir a guerra e corriam para a batalha. Eles eram atraídos pela guerra. Por exemplo, os donos, se estivessem num local de batalha e eles estivessem ao lado de um prédio em chamas, o prédio em chamas poderia queimar parte do cavalo e ele ainda manteria sua posição. Eles são tão determinados, concentrados e disciplinados. Animais incríveis. Jesus não veio em um cavalo de guerra. Ele veio em um jumento. Mas não só um jumento, ele veio em um jumentinho. Porque esse rei triunfante veio como príncipe da paz. A batalha nunca foi entre Deus e o diabo. Isso não é uma disputa. O inimigo tem trabalhado desde que as pessoas foram criadas para manchar o que foi feito à sua imagem. Ele vê a alegria do Pai nas pessoas e ele quer fazer tudo para manchar essa alegria, marcando a humanidade com pecado, a destruição. Jesus chega à cidade e eles colocam ramos de palmeiras para receber um rei vitorioso. E ele ainda não havia morrido.
Eu não sei o que tudo isso significa, mas sabemos que ele foi triunfante em seu estilo de vida, sobre a doença, sobre a enfermidade. Sabemos que ele venceu o pecado, ele foi tentado em todas as formas, como nós, mas sem pecado. Ele foi vitorioso, mesmo antes de morrer. Mas quando ele morreu, sua vitória foi disponibilizada a todos que, feitos à sua imagem, que depositassem sua fé nele. Sua vitória tornou-se nossa vitória. Sua vitória foi como o Filho de homem, porque Deus precisava da vitória sobre o diabo. Foi como o Filho do homem. A Bíblia chama ele de nosso irmão mais velho. Ele foi à frente, obteve uma herança para nós, para que todos os que crescem nele entrassem no triunfo, na vitória dessa entrada triunfal. O Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que o Rei da Glória entre. De certa forma, a imagem profética do Velho Testamento se concretizou nessa entrada triunfal, porque o povo começou a cantar louvores. Hosana, começaram a exaltá-lo como o Rei dos Reis, como o Senhor de todos. E nesse momento, Deus habita no louvor, e esse Jesus triunfante estava prestes a pôr um fim à voz do inimigo, ao pecado e à doença, para pôr um fim a essa voz pelo seu próprio sofrimento. É extraordinário o que foi realizado naqueles dias. E ele fez isso pensando em você, pensando em mim. João Batista, um dos grandes heróis da Bíblia, para mim, eu oro a vida dele com frequência. Sabe, eu leio a Bíblia sempre, mas eu gosto de parar e dar atenção a João Batista por causa do que Jesus disse. Vamos a Mateus capítulo 11. Vamos deter só um momento ali, antes de voltar ao texto da Bíblia que eu quero, que é o Salmo 119. Vá comigo a Mateus capítulo 11. Eu quero que veja um problema. Em primeiro lugar, mais tarde, em Mateus 11, Jesus descreve João Batista como o maior de todos os profetas do Velho Testamento. João era um profeta do Velho Testamento. Todos os milagres de Jesus também foram no Velho Testamento. O Novo Testamento não começa até que o sangue de Jesus seja derramado, o sangue da nova aliança. Tudo que ele fez foi para encerrar o Velho Testamento e iniciar a natureza do Novo, a força, o foco, a prioridade do Novo. E ele anuncia: João Batista é o maior de todos os profetas do Velho Testamento. Mas ele fez isso depois dessa situação aqui, em que João pega alguns de seus discípulos e os envia a Jesus. João tem um problema. João está na prisão. Ele está prestes a morrer, ele sabe disso. Ele preparou o caminho para o Messias. A descrição do trabalho do próprio Jesus. Em Isaías 61, que Jesus profetizou sobre sua própria vida em Lucas capítulo 4, era libertar da prisão. E João estava enfrentando a realidade de que ele preparou o caminho para aquele que liberta da prisão, mas ele não foi liberto. Você pode imaginar as perguntas? Será que eu fiz certo? Eu tinha uma missão, preparar o caminho para o Messias, e ele tem essa grande pergunta: será que eu acertei? Mateus 11, versículo 1. Depois que terminou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que deveria de vir, ou devemos esperar por outro? Agora, João já havia profetizado que Jesus era o Messias. No próprio batismo de Jesus, antes de Jesus vir a ele, ele apontou para Jesus e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já fez a declaração, ele já sabe no seu corpo que esse é ele, mas agora ele está na prisão. Quantos de vocês já passaram circunstâncias que fizeram pensar sobre a confissão ousada que fizeram anteriormente? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar por algum outro? Jesus respondeu
Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que o Dr. Jesus escreveu como sua receita? Testemunhos. A profunda natureza de um testemunho. Ainda estou descobrindo na minha própria jornada. Temos falado sobre isso há décadas. Mas a profunda natureza de um testemunho é que ele revela a natureza de Deus, ele revela a aliança de Deus com seu povo e nos faz um convite pessoal para encontrá-lo e conhecê-lo dessa forma. É um convite vivo para um encontro. As histórias da Bíblia, quando lemos a história de Israel, vemos os momentos, falei sobre isso há algumas semanas, vemos os momentos que Israel literalmente se perdeu. E quando você rastreia o que deu início a isso, é que eles se esqueceram. Eles se esqueceram do que Deus havia feito. O testemunho não é um monte de histórias triviais que nos fazem sentir bem, que nos ajudam a nos sentir bem no momento. São revelações da natureza e da aliança de Deus. Eles trazem consigo evidências tão convincentes da ressurreição de Cristo que filtram todas as informações sem importância. João estava enfrentando seus últimos dias. Jesus quer que ele termine bem. Ele dá uma receita. Aqui. O cego vê. João, você tornou isso possível. Os surdos ouvem. Os coxos andam. Os mortos são ressuscitados. O evangelho é pregado aos pobres. É quase como que se os olhos estivessem vagando por toda parte. Jesus diz, não, concentre-se aqui. Você precisa terminar bem, João. Precisa terminar bem. O testemunho revela a natureza de Deus. Eu vou lhe mostrar em alguns versículos, mas ele melhora. Eu não sei como isso funciona, portanto, deixe-me tentar fazer sentido. Melhora a capacidade intelectual de um indivíduo, porque começa com a natureza de Deus e toda a verdade começa com a natureza de Deus. A beleza existe porque ele é belo. O poder existe porque ele é poderoso. O amor existe porque ele é amor. Todas essas coisas existem por causa da sua própria natureza. Tudo que vem dele, tudo que o inimigo tem feito é distorcer e perverter o que Deus criou. Não se trata de uma guerra contra Deus, ele não pode vencer essa. Ele só quer envergonhar, manchar a criação que foi feita à sua imagem. Os testemunhos revelam como ele é. Ainda não sei como fazer isso. É uma grande parte da minha vida, mas não acho que ainda sei como fazer isso, eu estou procurando palavras. Sinto que há algo mais deliberado que eu posso fazer, que podemos fazer para registrar e meditar sobre a nossa história com Deus. Eu estava na igreja de James River, uma excelente igreja em Springfield, Missouri. Bethel era uma igreja da Assembleia de Deus, com muito orgulho. Eu amo as assembleias. Uma das melhores pessoas que eu já conheci em minha vida estão nas assembleias. Minha mãe está aqui hoje. Viva! 95 anos de idade, sim. Sou muito grato por essa herança. Eu tive o privilégio de voltar com frequência a essa grande igreja. Um pequeno grupo, cerca de 12 mil pessoas. Na verdade, são 13 mil, porque já cresceram. Eles estão organizando um tremendo mover de Deus.
E eles administram o testemunho de forma brilhante. Sinto-me muito encorajado. Essa semana já estive lá por 3 noites e vimos centenas de pessoas curadas. Maravilhoso. O que mais mexeu comigo foi um garoto de 14 anos de idade que se levantou para dar o testemunho. Eles têm 4 campos. O local fica lotado. E uma quarta-feira à noite para uma reunião de oração. 3.500 pessoas. Pessoas de todos os lugares. Sim, é incrível. Um garoto de 14 anos se levanta e dá o testemunho de como sentiu a eletricidade passar por seu cérebro. E agora ele não é mais autista. Não é mais autista. Foi curado. E um monte de outros. Tem um vídeo que eu ia passar, mas tem 12 minutos. Então eu vou esperar um domingo à noite que eu possa passar um vídeo de 12 minutos. Mas foi muito bom. Ontem à noite eu estava aqui nos nossos restaurantes, sentado, comendo, e uma jovem se aproximou a mim e perguntou: "Você é Bill Johnson?" Eu disse sim. Ela disse: "Eu sabia." Mas ela então começa a chorar. Ela disse: "Eu estava na sala de cura hoje." Então ela tira do bolso aparelhos auditivos, porque ela não conseguia ouvir. E agora ela pode ouvir perfeitamente. Ela fica em pé na mesa. Havia cerca de 6 ou 8 pessoas do seu grupo e todos eles vieram à mesa e estavam dando abraços e honrando-os por terem feito a jornada até aqui. Porque é assim que ele é. É assim que ele é. Eu nunca esquecerei do dia que impus as mãos sobre uma menina de aproximadamente 5 anos de idade, que nasceu surda. Orei por ela e nada aconteceu, então lembrei que havia ministrado à mãe no início do dia e que ela tinha alguns problemas espirituais. Então pensei, talvez isso tenha sido passado adiante. Orei simples e quebrei aquela coisa de cima dela e orei de novo pelos seus ouvidos. Nunca esquecerei a expressão daquela garota que nunca tinha ouvido nada e de repente ela... E ela começa a olhar para todos os lados, porque essa sala está cheia de som. E o som começa a entrar em sua vida. Porque é assim que ele é. Eu me lembro de um domingo à noite, alguém veio até mim e disse: "Uma mulher foi curada de surdez." E eu perguntei onde ela está, e ela estava ali atrás. Eu fui lá até ela e queria falar com ela, saber o que aconteceu, sem perceber que ela nunca tinha ouvido uma palavra antes. Ela não sabia o que são palavras, nunca ouvido um som, nenhum som, nunca. E eu percebi, ela não sabe o que eu estou fazendo. E um membro da família estava lá e começou a fazer sinais, começou a explicar a história, como seus ouvidos se abriram ali atrás, e ela continuou apontando os alto-falantes no teto. E a família começou a trabalhar com ela para que ela aprendesse a falar, porque ela nunca tinha ouvido falado palavras. Naquela semana ela começou a falar e começou a falar frases, mas a primeira palavra que saiu da sua boca foi Jesus, o que é um bom começo. Ela aprendeu quem fez o milagre. Bem ali. Isso me faz lembrar de um de nossos jovens no shopping, e ele viu um homem que mancava muito. E se aproximou e perguntou se poderia orar, e eles estavam com a família. Ele não respondeu, mas a família disse sim, e ele orou. Ele tinha recebido um ferimento de bala, e ele orou e foi completamente curado. Ele estava andando, então nosso jovem percebeu que esse homem não disse nada. Ele respondeu: "Esse pode falar?" Ele disse: "Não, ele nunca falou nenhuma palavra." "Posso orar por isso?" E a família disse: "Claro, você já orou, vá em frente." Então ele orou de novo, e a primeira palavra de sua boca foi Jesus. Sua língua foi solta e ele começou a falar. Todas essas são histórias que revelam sua natureza. E talvez a que mais me marcou foi a de um menino daqui, de 14 anos, que foi a São Francisco com nossas equipes. Havia um senhor idoso sentado no meio-fio. Ela se sentou ao lado dele e começou a compartilhar o amor de Jesus com esse senhor bem idoso. Ele se abriu para o Evangelho e nasceu de novo.
Uma demonstração tão maravilhosa da misericórdia e do poder de Deus veio sobre esse homem. E ele foi impressionado com a bondade de Deus ao conhecer Jesus. Ela se levantou, estava orando, conversando com outras pessoas. Depois de um tempo, uma meia hora depois, ela ouve sirenes. Ela segue as sirenes e esse homem havia falecido. O homem que ela acabou de levar ao Senhor, é típico dele fazer isso. É assim que ele é, assim que ele é. Pegar uma menina de 14 anos de idade, de uma cidade como Redding, levá-la a São Francisco, sentar ao lado desse homem que estava no final de sua jornada e apresentá-lo a Jesus. É assim que ele é. Veja, essas histórias revelam sua natureza. A tarefa de João era preparar o caminho para o Messias, e o que ele fez de forma tão profunda e bela, mas Jesus queria que ele terminasse bem. E ele disse, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Essa semana, sentei-me com um pastor e sua família para jantar após o culto. Entrou um casal. E a esposa do pastor disse, essa é a mulher que o tio Willie, seu tio Willie, era meu avô, Wilman Morgan. E ela se referia a ele como tio Willie. Essa é a mulher que o tio Willie ressuscitou quando ela tinha 1 ano de idade e se afogou. E meu avô a pegou e orou por ela e ela ressuscitou dos mortos. É assim que ele é. Agora ela está bem mais velha, em um lugar onde pode celebrar a bondade e a benevolência do Senhor. É assim que ele é. Cada história o revela. E potencialmente nossa vida, nossa jornada. Eu quero que você veja comigo alguns versículos. Vamos fazer rapidamente. Salmo 119. E depois vou levá-los a Salmo 78. Vou ver se podemos fazer isso rápido. Salmo 119. Não se preocupe, não vamos ler tudo. É o mais longo da Bíblia. Eu tenho uma sauna. Eu gosto de entrar na minha sauna e coloco meu celular, o aplicativo que lê a Bíblia para mim. Demora cerca de uma sessão inteira de sauna para ler o Salmo 119. Eu aperto o play, me sento, tem alto-falante lá dentro. Suar para Jesus. Salmo 119. Minha avó costumava citar esse texto para mim. Versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Versículo 9. Como pode o jovem manter a sua conduta vivendo de acordo com a tua palavra? Ela costumava citar essas palavras para mim, agora eu entendo por quê. Verso 14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como se regozija com grandes riquezas. Pense nisso. Como que é que um testemunho pode ser comparado a um cheque de $1 milhão? Um testemunho tem o potencial de marcar seu destino eterno, porque nos apresenta a Deus e a sua natureza que pode e deve ser explorada. Nossa fé só é explorada quando tivemos compreensão de sua bondade, e o testemunho revela a sua bondade. Versículo 31. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alargares o coração. Eu não sei se você já fez essa oração. Aparece na Bíblia algumas vezes. Alarga meu coração. Um dos lugares diz, alarga meu coração porque eu temo o seu nome. Sabe, o coração é o lugar de onde a fé vem. O coração é o lugar onde o relacionamento com Deus é desenvolvido. Eu quero um coração grande porque eu quero experimentar mais de um grande Deus. Quero ter uma grande fé que flua através de mim. Eu preciso, então, alargar meu coração. Ele está declarando aqui que os testemunhos têm esse efeito sobre o tamanho do nosso coração. Ok, deixa-me colocar dessa forma. Você está me fazendo trabalhar duro hoje. Não tem problema, todos os 3 cultos foram a mesma coisa.
Eu nunca culpo uma pessoa pelo tamanho de seu cérebro, mas o tamanho de seu coração é sua responsabilidade. Certo, minha intenção era boa, minha intenção foi boa. Versículo 36, inclina meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. A Bíblia frequentemente faz comparações entre um conceito, uma ideia e outro conceito. Sempre que há uma comparação é porque eles estão interrelacionados, mesmo que muitas vezes, especialmente em Provérbios, não pareçam estar conectados de forma alguma. Aqui ele diz, inclina os meus ouvidos, torne-me receptivo às boas novas dos teus testemunhos e não à cobiça. O que ele está dizendo? Os testemunhos ajudam a refinar os valores, de modo que somos inspirados a ter desejos saudáveis e desejos errados são eliminados. Os testemunhos ajudam a nos revelar a natureza de Deus, que nos dá permissão para sonhar, mas também mostra quais são os sonhos que são ilegais. É o testemunho. Versículo 46. Também falarei de seus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Também falarei de seus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Eu não sei como isso funciona, mas de alguma forma, estar atento às atividades sobrenaturais de Deus aumenta a sua posição de influência, onde você fala com pessoas que estão fora do seu círculo normal de amigos. Por quê? Porque Deus pode lhe confiar com influência, porque você está falando da natureza dele, você está falando da sua história dele com a humanidade. Versículo 79. Volte-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Volte-se para mim os que te temem, os que conhecem os teus testemunhos. De alguma forma, os testemunhos aumentam o favor dos homens. Sim. Sim, é verdade. Vou lhe dar mais um e depois vamos para o Salmo 78. Versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Pense comigo. Compreendo mais do que meus mestres. Davi está fazendo uma proclamação. Ele não está sendo arrogante. Ele está dizendo, veja, o efeito que o testemunho teve em minha mente. Minha capacidade de perceber a realidade, minha capacidade de usar o discernimento de forma construtiva e positiva aumentou drasticamente. Por quê? E ele atribui isso ao testemunho. Tudo que é verdadeiro porque se encontra na natureza de Deus. Salmo 78, vou ser breve, eu prometo. Vocês estão bem? Versículo 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, para que o fizerem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que não nascessem, os quais se levantassem e contassem seus filhos. O que temos aqui, então, é a imagem de 3 gerações. Quando o testemunho é essa geração, que conta a essa geração, que vai contar àquela geração. Para que pusessem Deus e a sua esperança. Sabe, isso nos diz que uma geração sem esperança é uma geração sem testemunhos. Não é um assunto leve, não é tipo, vamos contar outra história. Hora de contar uma história ao redor do fogo e depois esquecemos. Essas são revelações de peso sobre a natureza de Deus que trazem consigo um convite irresistível. Precisamos conhecer Deus dessa maneira. E ele diz, várias gerações são afetadas em seu destino eterno pela medida do testemunho, pela influência do testemunho em sua vida.
Versículo 9. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus, recusaram a dar sua lei e esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes fizera. Quando eles esqueceram as obras, os testemunhos, quando se esqueceram dos testemunhos, tornaram-se covardes e não foram capazes de enfrentar a guerra para que qual nasceram. Você se lembra de Davi? Diz, no tempo em que os reis saíam para a guerra, ele estava em seu telhado. Não na guerra. E ele caiu em um pecado horrível. Quando não enfrentamos a guerra para a qual nascemos, enfrentamos situações para as quais não temos graça. E agora temos os filhos de Efraim, aqueles que são treinados para a batalha, saíram para a batalha, preparados para a batalha, sabe, o conceito de guerra de Velho Testamento, relacionado com a guerra espiritual no Novo Testamento. A gente não está lutando contra pessoas, é contra os poderes das trevas. Sabe, diz que eles estão treinados, equipados, prontos para a vitória, e eles voltaram atrás. Por quê? Porque eles não tiveram com seriedade o tesouro no coração, o testemunho de Deus. Mais um, versículo 40. Quantas vezes o provocaram no deserto e insistiram, entristeceram na solidão? E voltaram atrás e tentaram a Deus, limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito, as suas maravilhas no campo. Ele está dizendo o quê? Que quando eles se esqueceram do testemunho, eles não tinham mais limites para o seu relacionamento com Deus e passaram a querer obrigar a Deus a fazer o mal em seu favor. Eles perderam o rumo, perderam o senso de clareza, perderam o senso de absoluto. Isso é assim que nos aproximamos a Deus. É assim que isso que valoriza. E quando perderam de vista os limites estabelecidos pelo testemunho, vagaram descuidadosamente e provocaram Deus. Eles foram criados para ter um relacionamento em que colaborariam e veriam as suas obras expressas na terra para revelar sua natureza a toda a humanidade. Mas eles perderam a oportunidade porque se esqueceram. Acho que acabei. Talvez eu fale sobre isso durante todo o verão, não sei. No momento, eu não estou com vontade de mudar o assunto. Estou basicamente falando comigo. Sinceramente, eu sinto que Testemunho 2.0 está chegando. Que o Senhor vai nos dar essa clareza profética. Pense nisso. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Há um grande manto profético liberado por meio das histórias da obra redentora de Deus. Eu quero continuar indo a restaurantes e ver pessoas se aproximarem a mim com aparelhos auditivos nas mãos, muletas, cadeiras de roda ou algo assim. Lembro de uma das pessoas que nos visitou há algum tempo. Eles se despediram de seus parentes, eles eram de outro país. Entraram numa cadeira de rodas, os médicos não achavam que eles conseguiriam fazer a viagem, mas eles conseguiram. Fizeram check-in em um dos hotéis. E quando estavam saindo do saguão naquela manhã, o funcionário perguntou, para onde vocês vão hoje? E eles falaram, vamos à igreja. Para qual igreja? Na Bethel. O lugar onde as pessoas vão para ser curadas. E eles ficaram curiosos. Eles sabiam disso porque estavam vindo à sala de cura, o culto. Eles disseram, o que você quer dizer com isso? Porque eles queriam ouvir a história. E o cara disse, na semana passada, alguém saiu daqui em uma cadeira de rodas e voltou empurrando a cadeira de rodas. Essas são as histórias que você quer ouvir. Esses milagres dão testemunho de sua graça. Eles não testificam da nossa importância. Essa é a vida cristã normal, ou não é para nenhuma pessoa em especial, ou todos nós somos especiais e nos classificamos. Seja como você queira. Mas não é o testemunho da nossa importância. É a hora
da revelação da natureza de Deus e acontece por meio de histórias. O Salmo 119, versículo 111, não li, diz: seus testemunhos são nossa herança para sempre. O registro de tudo que Deus já fez na vida das pessoas é sua posse pessoal. Não é o que eu vivenciei, não é o que você vivenciou, mas toda a gama das interações de Deus com as pessoas, nós herdamos as histórias. Isso é importante. Elas equipam o nosso pensamento. Elas preparam nossa mente para receber as impressões do Senhor sobre o milagre que Ele quer realizar agora. As coisas que estão acontecendo ao redor do mundo com nossas equipes, nós as enviamos e não dizemos que elas estão indo para um lugar difícil. A gente não faz isso. A gente ouve o tempo todo: esse lugar é um cemitério de missionários. Ninguém consegue sobreviver aqui. Não dizemos essas coisas para eles. Até onde eles sabem, lá é o céu na terra. Não falamos que é difícil até que eles voltem. E aí já é tarde demais, eles já sabem. Sinceramente, já vimos pessoas saírem de derrames, ressurreições, todo tipo de coisa. E não são só as curas físicas. É a restauração de corações partidos. É a cura de casamentos. São as mentes fraturadas que são curadas. Deus restaura o pensamento das pessoas. É isso que significa salvação. Há uma boa chance de haver alguém aqui nessa manhã que não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Seria horrível para você estar sentado aqui toda manhã com essa multidão de pessoas loucas e não saber pessoalmente como é ser perdoado do pecado, como é ser adotado, trazido à família de Deus, como é o Espírito Santo, o maravilhoso Consolador do céu, vir e habitar em você. Se houver alguém me ouvindo e diga: Bill, não quero sair até que eu tenha paz com Deus, que eu saiba que é receber Cristo como meu mestre, meu Senhor, meu Salvador. Se esse for o seu caso, levante a mão. Ao fazer isso, você está dizendo: Bill, não quero ir embora até saber daquilo que você falou. Levante sua mão, porque eu quero te dar um tempo que todos tenham oportunidade de se render a esse maravilhoso Jesus. Muito bem. Vou presumir que todos já o conhecem, mas temos um banner aqui, tem uma equipe pronta a orar por qualquer pessoa que queira orar. Vou te pedir que fique de pé e eu vou orar por você. Você ainda está vivo? Sim? É melhor quando você está vivo. Atraímos o que valorizamos. Atraímos o que valorizamos. Por exemplo, se você valoriza fofoca, vai atrair fofoca no trabalho. Vi um meme bem legal outro dia que dizia: se você está jejuando e ainda está fofocando, vai e coma. Muito bom. Não se preocupe em não comer. Isso não vai estar funcionando. Mas se você valorizar os testemunhos, você os atrairá. Há certas pessoas que gostam de piadas de mau gosto e elas atraem elas. Em qualquer lugar de trabalho, eles vão atrair o que eles valorizam. Então eu oro agora que um padrão seja estabelecido em cada um de nossos corações para ouvir as histórias da obra redentora de Deus. Que sejamos preenchidos e impregnados pela revelação da natureza de Deus por meio das histórias. Senhor, Ele é bem-vindo. Espírito Santo, peço que o Senhor venha, estabeleça em nossos corações o testemunho 2.0 para que nós, como família da igreja, peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo
para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.